Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Eu quero aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, compartilhar com você uma palavra que se encontra aqui em Mateus capítulo 25, do versículo 1 até o versículo de número 13, que diz assim, no contexto, a parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, todas tomaram de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo que sai ao encontro. Então levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos pôr do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e nem a vós outros, e diante aquelas que vendem comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Aquelas que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Peço que você venha prestar atenção em nome do Senhor Jesus. Sem a vigilância e sem a santificação, os cristãos, os crentes, se tornam aqui totalmente vulneráveis e despreparados para se encontrar com Cristo. Aqui tem que se explicar que para a caminhada cristã precisa-se mais de azeite do que possam pensar. Pois a jornada aqui é longa e a espera poderá ser demorada. Nós temos também que aqui orientar a reposição de azeite, que deve ser continuada, a prudência, e vai exigir levar o azeite de reserva. Também temos aqui que conscientizar de que ninguém poderá adquirir azeite depois que a trombeta soar, anunciando a volta de Cristo. Em Mateus 25, 2 diz que as 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Em Mateus 25, versículo 3 diz que as loucas tomando suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. Em Mateus 25, versículo 4 diz que as prudentes levaram azeite com as suas vasilhas e as suas lâmpadas. Em Mateus 25, no versículo 8 diz que e as loucas disseram às prudentes: dai-nos pôr do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Em Mateus 25, versículo 9 diz: mas as prudentes responderam: não seja acaso que a nós falte, e diante aquelas que vendem, comprai. Em Mateus 25, 10 diz que, tendo elas ido comprar, chegou o noivo. E aquelas que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, então fechou-se a porta. A parábola aqui das 10 virgens é a continuação de uma série de mensagens escatológicas de Jesus sobre a expectativa retorno de Cristo a esse mundo. Também aponta aqui para a necessidade de estarem prontos para os cristãos para esse dia, pois a hora da vinda do Senhor se aproxima. Serão revelados quais crentes estarão preparados para o reencontro com o Senhor nos ares. Por isso, todos os cristãos devem constantemente examinar a sua vida de peregrinação aqui na terra, tendo em vista que um dia, uma hora, o retorno triunfal de Cristo, ninguém sabe senão o Pai Celeste. Escatologia diz que é a respeito do fim das coisas, ou seja, a volta de Cristo. Vida de peregrinação, eis aqui um ponto muito importante de ser debatido. Temos que resgatar a consciência de sermos passageiros peregrinos nesta terra, que o nosso descanso, a recompensa não é aqui, sim no nosso lar celestial com o Pai na glória. Devemos ter saudade do céu e ansiar diariamente para que Jesus volte logo para buscar a sua igreja. Muitos estão gostando desta terra ao ponto de quererem ser abençoados somente aqui na terra e não querem ir para a glória, ao ponto de querer ser abençoados somente aqui na terra e não cogitam a ir embora daqui. Antes querem gozar de prazeres aqui obtidos. A vigilância dos cristãos. A parábola aqui ela não é dirigida
a quem nunca se preparou, mas àqueles que não se prepararam o suficiente, ou seja, não foram vigilantes nas disciplinas espirituais. Deixaram acabar aqui o azeite na jornada rumo ao noivo. A responsabilidade aqui é individual, não há divisão de azeite e nem se empresta e nem se vende. O azeite é intransferível. Mateus 25, versículo 9. Enquanto aqui o noivo estava indo para a casa da noiva, a fim de trazê-la para a sua casa, as moças ficavam ali esperando à porta da casa do pai dele, onde seria realizada então a festa do casamento. Mas o azeite acabou, deixaram aqui então de vigiar a quantidade de azeite em suas lâmpadas, ficaram de fora da festa. É interessante aqui reforçar que a parábola vai se tratar de crentes que em algum momento ali da sua vida estavam preparados, tinham azeite em suas vidas, mas por algum descuido espiritual deixou que a unção de Deus em sua vida acabasse. Creio que Jesus se referia a muitos que perderiam o primeiro amor, deixaram o chama da conversão se esfriar. Nós também temos aqui que reforçar que também a porta ela é estreita e não se passa ela com fardos pesados. Não há como dividir o caminhar, cada um é responsável pela sua alma e pela sua entrada no céu. Ou seja, a porta não passou por nenhum tipo de reforma, ela continua sendo estreita e apertada. Agora, a vigilância aqui é a santidade. A vigilância aqui é um dos sustentáculos do crente na vida cristã. Mateus 25, 13, Mateus 26, 41 e 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Pois ela vai apontar para uma vida de santificação. A santificação é tão fundamental na vida cristã que sem ela ninguém jamais verá ao Senhor Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Ser santo aqui vai implicar em ser distinto, separado para um relacionamento com Deus. Por isso, pecamos se procedemos de modo contrário à santidade ou à palavra de Deus que devemos manter. Quando nós aqui utilizamos a mente e o corpo, as porte de maneira diferente à vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no entanto, é preciso aprender que o crente depende apenas de seus esforços para santificar-se, fatalmente falhará. Romanos capítulo 8, do versículo 2 e 3. E capítulo 7, do versículo 14, 22 e 23. Deve-se lembrar de que a lei do instinto domina, mesmo depois de ficar convencido do erro. Por isso, é determinante a existência do Espírito Santo. Efésios 5, 18. Vigilância aqui pode ser aplicada como um soldado no campo de batalha, se considerarmos que vivemos uma guerra aqui espiritual, semelhante ao soldado que não pode jamais baixar a guarda. Devemos estar atentos 24 horas, sempre olhando para o nosso general de guerra, que é o Senhor Jesus. A vigilância aqui ela vai nos livrar de pecar, consequentemente nos torna santos, requisito principal para um dia ver ao Senhor Jesus. A lei aqui do instinto vai nos levar sempre a querer satisfazer outros desejos, a não como vencer a carne sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Agora, o azeite representa aqui a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. O azeite aqui nessa parábola representa a presença constante do Espírito Santo na nossa vida, na vida do cristão. Ele garante uma vida de iluminação permanente, ele representa o passaporte para a entrada das virgens no casamento. O Espírito Santo é o agente da santificação, pois há no cristão duas naturezas carnal que continuam mantendo seus interesses, que é promovida pelo Espírito, mesmo pois a conversão trava-se então uma feroz batalha no coração do crente entre a carne e o Espírito. Gálatas capítulo de número 5, do versículo de número 17. Por isso, quando cedemos aqui às tais tentações, realizamos as obras da carne, mas se permanecermos iluminados pelo Espírito Santo, nós somos aperfeiçoados no temor do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 7, versículo de número 1.
O Espírito Santo, aqui representado então pelo azeite, é o passaporte para entrar no céu. Um dos principais motivos foi dito pelo próprio Jesus em João 14:26, onde lemos: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Observe que o Espírito Santo aqui, minha irmã, nos ensina a vida de santidade e o caminho real, verdadeiro para o céu. Ao mesmo tempo, aponta para Jesus, nos fazendo lembrar das suas palavras. O Espírito Santo nos faz conhecer a Cristo e o conhecemos, somos libertos. Como foi dito aqui na palavra. Agora, a vigilância, mas com muito azeite. Paulo disse assim: em não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos da presença do Espírito Santo. Efésios 5, capítulo 18. Para que aqui ser cheio do Espírito Santo, é necessário aqui uma certa purificação e de todas as coisas que entristece ou apaga o Espírito Santo. Efésios 4, versículo 30. Quem alimenta o próprio ego certamente ficará vazio de Deus. Deus resiste ao soberbo. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Aqui a comunhão com o mundo e a participação do crente nos prazeres enfermos impede a atuação do Espírito Santo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 e do 7 a 1. É preciso prudência de maneira de andar. Efésios 5, 15. O inocente, pelo prazer de alguns minutos, perde tudo que vale a pena possuir, mas o sábio procura se santificar por valores eternos. Se encher do Espírito Santo não é apenas um momento de êxtase que experimentamos durante cultos aqui avivados. É muito mais que isso. Ser cheio do Espírito Santo é estar sempre ao seu comando, ter o discernimento espiritual em todas as relações da vida, seja familiar, profissional, social ou nos negócios. Deus resiste ao soberbo. Deus não divide aqui a sua glória com ninguém. Deus abomina aqueles que atribuem a glória ou a vitória dadas por ele a homens. Não devemos nós nunca bater no peito e nos orgulharmos de nossas conquistas. Toda a glória deve ser dada ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, as aparências aqui, elas podem enganar. A vida de aparência, ela é uma vida vazia em todos os aspectos. Não faz sentido representar uma pessoa o qual não existe. As moças da parábola aqui eram parecidas, diferentes em seu caráter. Um grupo delas tinha a prudência ao seu favor, enquanto que as outras eram insensatas. A vida cristã, ela é impactante pela sua autenticidade e não pela hipocrisia. Dissimular os verdadeiros sentimentos, camuflar o caráter, só causará o escândalo contra o Evangelho e determinará o futuro para a hipocrisia. Determinará aqui o futuro condenatório para a hipocrisia. Lucas capítulo 11, versículo 44. A vida de aparência, Jesus falou abertamente contra este tipo de religioso. Cita os fariseus, chamado de pessoas hipócritas, e comparados a um sepulcro caiado, uma sepultura toda ali ornamentada por fora, mas que no seu interior era cheio de podridão, era cheio de acúmulo de ossos. A Bíblia nos manda afastar desses tais, conforme o texto em 2 Timóteo 3:5, que diz: tendo a aparência da piedade, mas negando a eficácia dela. Mas afastai-vos desse tipo de pessoas. Agora, todas as moças aqui eram virgens como sinal aqui de pureza, ou seja, a igreja de Cristo sem mancha, sem mácula. Efésios 5, versículo 27. Paulo diz: porque vós tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Dentro aqui das igrejas, todos parecem virgens, mas alguns vivem em namoro com as coisas mundanas, prazeres mundanos.
com as coisas mundanas, amando mais o presente século com os seus prazeres, participando da igreja e do mundo como se fosse normal. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, diz para não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Todo aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas sim do maligno. Mas aquele que faz a vontade do Pai, esse sim permanecerá eternamente. Todos aqui eram virgens, isto é, faziam parte da igreja na terra. A aparência de crente pode até enganar as outras virgens, mas naquele dia que participaram da iniquidade não subirão com o noivo para as bodas. Alguns se perguntam por que Deus não extermina logo dos crentes essas virgens adúlteras, essas virgens aqui prostitutas. A resposta foi dada por Jesus na parábola do joio e do trigo que segue. O reino dos céus será semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio ao seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo, retirou-se quando a erva cresceu, frutificou, apareceu bem como o joio. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tens então o joio? Ele disse: o inimigo que fez isso. E os seus servos disseram: queres, pois, que nós vamos arrancar? Ele, porém, disse: não, para que não colheu o trigo, não arranqueis também, não, para não arrancar o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, porque a ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: escolhei primeiro o trigo, o joio, e atai em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai para queimar no celeiro. Mateus capítulo 3, do 24 ao 30. Mas agora aqui, o que é interessante, todas as moças aqui, elas tinham lâmpadas ou lamparina. Ou seja, possuir dons espirituais, possuir talentos, ministério não qualifica nenhuma pessoa para o encontro do noivo. Tudo isso é para servir a igreja enquanto eu e você estiver aqui na terra. Não adianta a lâmpada aqui que simboliza a palavra de Deus a não ser praticada e sim somente ouvinte e esquecido. Tiago capítulo 1, versículo 22 ao 27. Não podemos ser trapos embrulhados em papel de presente, nenhuma bela lâmpada faltando o azeite. Todas tinham lâmpadas. Isto eram pessoas usadas na igreja. Talvez tivessem ministérios, funções, cargos, mas isso não é o suficiente para a garantia da entrada no céu. Falo aqui. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor diz entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai estará nos céus. Muitos que dirão assim, naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome, então nós não expulsamos demônios e não realizamos grandes milagres e maravilhas? Então eu direi claramente: nunca eu conheci, afastai-vos de mim, vocês malditos que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 23. A lâmpada que simboliza a palavra de Deus, esta palavra deve ser ouvida, meditada, praticada e guardada. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Davi falou isso lá em Salmos 119, versículo 11. Agora que todas as moças, todas as virgens, elas estavam esperando o noivo. A grande diferença aqui entre elas era internamente aqui que o azeite dentro da vasilha não basta apenas esperar o noivo sem se preparar, escondendo a real situação diante de Deus e não se preocupar com a própria vida interior. Muitos esperam aqui o noivo, mas as coisas temporais efêmeras, as passageiras, ainda os fascinam, ainda agradam. Carregar a Bíblia, ir para a igreja, entregar dízimo, cumprimentar a saudação cristã, os irmãos, estar em cima do púlpito ou até pastorear a igreja não garante sucesso na chegada do noivo. Mateus 7, do 21 ao 23. O importante é conservar a vida aqui no altar e ter intimidade e comunhão com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vida pessoal e o trabalho executado. A preocupação aqui não está no trabalho desenvolvido, pois muitos servem incansavelmente a Cristo, fazem muitas obras, dedicam-se
de corpo e alma. Mas a vida pessoal não condiz com aquilo que faz. O trabalho eclesiástico não substitui a preparação da vida de integridade diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta parábola diz de arrebatamento e não de galardão. As obras só servem para quem já estiver salvo. Só quem for salvo chegará ao tribunal de Cristo para receber a sua recompensa. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5, versículo 1. A chamada para o arrebatamento para receber o passaporte para a festa do casamento. A passagem para as bodas precisa estar carimbada com azeite da preparação. O convite está formulado, só não sabemos o dia e nem a hora o qual Cristo chegará. A chegada aqui do noivo refere-se à volta de Cristo para buscar a sua igreja. O importante aqui é subir, é ter o seu nome escrito no livro da vida, o passaporte carimbado para o céu. Devemos estar prontos para viajar a qualquer momento, por diferente das viagens terrestres, viagem celestial para o céu não tem data ou hora marcada. Pode ser a qualquer momento. Esta parábola diz quanto a punição será feita. A revelação de quem é quem só será feita quando se ouvir. Aí vem o esposo. O grande problema é que após a chamada não haverá tempo para se preparar, mas respondeu e vos digo que não vos conheço. Servir a Deus o tempo todo, ter a porta fechada na sua frente. Será grande surpresa, decepção. Muitos dirão naquele dia: fiz isto no teu nome, diz, e direi ao Senhor, receberão resposta: nunca vos conheci. Mas o que perseverar até o fim, o que ser fiel até o fim, esse será salvo. Esta parábola diz que ainda há tempo de adquirir o azeite. Hoje é o dia oportuno. A chamada está feita. A porta ainda, minha irmã, meu irmão, está aberta. O Senhor está chamando. Ele ainda oferece: vinde a mim e comprai sem dinheiro e sem preço. Isaías 55, versículo 1. Depois que a porta da graça se fechar, não adiantará bater, chorar ou espermear. Esta é a única porta que não se abrirá mais. Portanto, vigiai, não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Vigiai, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é tarde, se é meia-noite, se é o cantar do galo, ou pela manhã, para que vindo o imprevisto não ache dormindo. As coisas que vos digo a vós todos, vigiais. Marcos 13, 35 ao 37. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versículo 27. Fica com esta palavra, que Deus possa te abençoar poderosamente. Jesus está voltando, Jesus está vindo para buscar a sua igreja. Não sabemos o dia nem a hora que ele virá. É tempo de nós já estarmos prontos, preparados para encontrar-se com o noivo. Que Deus possa te abençoar poderosamente.